Olá, boa noite pessoal. Pessoal, eu quero fazer um vídeo aqui e, e esse vídeo é uma espécie de um comentário, mas eu quero começar com o que eu sei, com o que eu aprendi, ou com o que eu vi na época da minha infância, ali pelos 8, 9, 10, 11 anos em diante, né? E quero fazer uma comparação com o que eu assisto na internet. Ainda hoje mesmo eu assisti um vídeo de uma equipe de investigação sobrenatural. Eles estavam numa mata, mas uma mata que não era natural, era uma mata assim, plantação de eucalipto. Mas claro que por baixo da plantação de eucalipto daí tem muitas outras vegetações que nascem, né? Vira capoeirinha por baixo, né? E lá no meio desta plantação de eucalipto tinha uma casa abandonada, uma casa bem velha, assim, de madeira, abandonada, que provavelmente alguém morava ali e daí fez uma casa melhor, se mudou para uma casa melhor ali por perto, né, da plantação de eucalipto. E ficou aquela casa debaixo da plantação de eucalipto, no meio da capoeira também, né? E essa equipe foi para lá para fazer uma investigação sobre o que contaram para eles que ali havia, que ali existia, que muita gente disse que viu o tal do corpo seco. E aqui que é o problema, é o tal do corpo seco. E dessa equipe foi para lá e andaram, primeiro dentro da casa, e houve umas manifestações ali, mas muito fraquinha, né, e tal. Daí, como eles estavam a fim de caçar o corpo seco, né, o corpo seco não ia morar dentro de uma tapera velha, né. Daí eles foram para mata, porque as informações que eles tiveram é que o corpo seco era escutado pelos moradores e por quem vinha trabalhar ali na floresta de eucalipto. Ele fazia manifestações na plantação de eucalipto, né? Na mata, eles dizem, né? Na realidade é uma mata, mas não é uma mata original, né? Não é uma mata como a gente pensa que seja. Para mim, mata é uma mata natural, né? Aonde ninguém entra e se entra para buscar alguma coisa, pegar alguma coisa, né? Mas é uma mata que ninguém plantou, ela se fez por conta própria, daí aí é uma mata, né? Agora já uma plantação de eucalipto é uma mata cultivada, né? Feita por mãos humanas. E então não é a mesma coisa, é bem diferente. Pois bem, e essa equipe então estava ali debaixo dessa plantação de eucalipto, andando pela capoeirinha que se forma debaixo dos eucalipto. Eu sei porque eu tinha uma plantação de eucalipto aí, e tem ainda, né? E por baixo se forma uma capoeira. É uma capoeira natural, assim, né? De macegas e algumas arvorezinhas próprias que dá debaixo da mata, né? E não cresce muito porque ela fica afogada na sombra dos eucalipteiros, no caso, né? Pois bem, daí eles ficam investigando pra lá e pra cá, caminhando com lanterna e tal. De repente eles veem um toco lá no fundo e daí já fazem um suspensinho. Olha, tem um negócio lá no fundo, bem longe. Joga a lanterna pra lá. Jogou pra lanterna lá, não dava pra ver direito porque era muito longe e a lanterna era fraca, né? Não era assim de um facho muito potente. Daí um disse pro outro assim: vamos lá pra ver? Vamos. Chegaram lá, era um toco de uma cerca, que provavelmente quando tinha morador ali tinha algum fechado ali para animais, né, para criação. E daí apareceu mais tocos que eram palanques, né, cravado por humanos. Então já descartou a possibilidade daquele vulto que eles viram de longe ser o corpo seco. E daí eles fazem desafio, né, pro corpo seco aparecer, que eles querem ver o corpo seco, né? E fazem desafio, pede para que o corpo seco apareça, que venha até eles e tal.
De repente eles verem uma luzinha, duas luzinhas, lá na frente, debaixo do eucalipto. Daí aquelas luzinhas assim que a gente vê conforme quando você joga a lanterna e a luz da lanterna dá na cara de um animal, ele reflete a luz, né, e os olhos acendem tipo duas lanterninhas, né? Ficam bem brancos. Mas daí já o chefe ali da investigação falou assim, nossa, tá flutuando, né? Não é animal, porque se fosse animal tava parado, e esse tá flutuando. Agora eu não sei como é que ele viu de tão longe que tava flutuando, né? Que ele via por cima da capoeirinha aquelas duas luzinhas, né? Podia ser um animal mesmo, né? E poderia ser até um animal perigoso, né? Porque andar assim à noite, você pode dar com um leão sussuarana, com uma onça, né? Ou qualquer tipo de animal, né? E daí ele ficou olhando aquela luzinha, mas aquela luzinha logo sumiu. E logo em seguida, depois da luzinha, eu escutei. Eles nem perceberam, mas eu escutei. Um rosnado parece próprio do leão sussuarana, né? Eles não perceberam, por causa da fala deles e tal. Daí eu ergui o volume para ver se era mesmo possível um leão sussuarana, e realmente era parecido com um rosnado, um miado do leão sussuarana, porque o leão sussuarana, quando ele se depara com pessoas, ele faz igual o gato, né? Ele dá um miado para assustar, assim, né? Não muito alto, mas também não baixo, né? Dá para ouvir bem. E eles não viram. E passou, né? Deixaram passar aquele miado. E, e sempre no desafio, né? Para que o corpo seco aparecesse para eles, né? E eles olhavam pelas copas das árvores, porque disse que o corpo seco sobe nas árvores. Olhava para um lado, para outro e tal. E chegou o fim da investigação, 30 e poucos minutos de investigação, e eles não viram corpo seco nenhum, né? E eles comentavam do corpo seco ali entre eles dois, né, os investigadores, que eles tinham que se cuidar porque o corpo seco pode avançar nas pessoas e agredir as pessoas rasgando tudo a unha. Bom, claro que se for uma onça ou um leão acontece isso mesmo. Ele avança e rasga tudo a pessoa a unha, deixa a pessoa em lasca. Se for um tamanduá, é a mesma coisa. Agora, corpo seco, o corpo é seco sem vida, né? Eu acho que jamais um corpo seco sem vida, ele vai avançar numa pessoa e vai agredir a pessoa, né? E, e é complicado, né? Você fazer um julgamento sobre um caso assim, né? Uma história assim. Mas você tem que respeitar, né? A ideia deles, a colocação que eles fazem. Porque eles recebem informação de outras pessoas, né? Que talvez nem conheça direito a lenda do corpo seco. Que depois desses comentários aqui eu quero falar sobre a lenda do corpo seco, como eu via desde a minha infância, desde a minha adolescência, né? Que os antigos da minha família, os parentes da minha família contavam muito histórias assim do corpo seco, né? Inclusive meu avô contava bastante histórias do corpo seco e outras pessoas também contavam. E nunca um contava diferente do outro, eles sempre contavam mais ou menos a mesma história, a mesma lenda. Então, vocês vejam que hoje em dia as pessoas fazem comentário orientando esses investigadores de formas diferentes um dos outros. Não combina a história desses orientadores. Uns contam de um jeito, outros contam do outro, né? Narram, fazem narrações bem diferentes, bem diversificadas, às vezes até confundindo as pessoas. E esses investigadores, eles passam de um para o outro do jeito que eles sabem, né? Passam para os investigadores do jeito que eles sabem.
mas deformando muito a originalidade da lenda. Existem deformações muito grandes. Todas as lendas que eles passam para esses investigadores são deformadas, não são como antigamente. Então é complicado, né? E eles falam também assim, nossa, o corpo seco encostou numa árvore e a árvore seca. Porque o corpo é seco, a árvore tem que secar também, né? Mas não é verdade isso. Não é verdade porque na mata, se você for caminhar na mata, você encontra muitas árvores secas. E são matas que por ali ninguém falou, nunca falou que existiu histórias do corpo seco, né? No seu quintal mesmo. No seu quintal mesmo você planta, vamos supor, faz um pomar de fruta. As árvores têm um tempo de vida. Quando chega próximo do tempo de vida, elas começam a secar e secam, acaba secando. Você tem que cortar fora, jogar e plantar outro no lugar daquela para substituir, né? Para você sempre ter o seu pomar de fruta. E lá na mata é a mesma coisa, não é diferente. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. E agora eu vou comentar como que é a história do corpo seco. Como que eu via. E por incrível que pareça, eu via uma pessoa contar a história do jeito que ele sabia. Passava tempos, eu via uma outra pessoa de uma outra localidade contando a história do corpo seco e batia as mesmas narrativas com aquela que eu vi anterior, né? Sem acréscimo nenhum. De repente passava um tempo, eu via uma outra pessoa, uma terceira pessoa contando a história do corpo seco e coincidia idêntica à segunda que eu ouvi e idêntica à primeira que eu ouvi, sem acréscimos de nada. Como um contava, o segundo contava igual, o segundo contava igual, o terceiro vinha e contava igual. Não é que nem agora. Agora um conta de um jeito e outro conta de outro. Uns acrescentam coisas que está fora da realidade daquela época. Outros contam de outro jeito. Ah, porque o corpo seco é isso, porque o corpo seco faz aquilo, porque não sei o que, isso e tal. E daí já vem um outro e conta diferente a história. O personagem é o mesmo, mas a história é diferente, vocês entendem? Então existe uma deformação até na cultura do povo hoje em dia. Porque nós vivemos num mundo moderno, né? Quanto mais se mentir, quanto mais inventar, para eles parece ser melhor. Mas o melhor mesmo era manter a originalidade do assunto, da história, da lenda, etc, etc, né? Porque quando eu era criança eu ouvia assim, o corpo seco era uma pessoa muito ruim, muito ruim. E essa pessoa, ele tinha inimizade com todo mundo, até com a sua própria família. Ele maltratava todo mundo, ele era ruim demais, e era uma pessoa desligada da fé, uma pessoa desligada de crendices religiosas, e ele só gostava de aprontar e de praticar malvadeza sobre as outras pessoas, prejudicando as pessoas, às vezes até criando inimizade entre as pessoas, tanto da família como de outras pessoas que não pertenciam à família. Era uma pessoa ruim demais. Era ruim, ruim demais mesmo. E um dia essa pessoa morreu. Antes de chegar na história da morte dessa pessoa. E essa e até as próprias pessoas que eram vítimas dele diziam assim que esse homem, quando morresse, ele era tão ruim que ele não ia ter paz. Ele não ia ter paz. Ele vivia assim como um animal, agindo pelo seu lado animal e não pela razão e nem pelo espiritual, nem pelo espírito. Era muito ruim. Então diziam para ele, diziam dele, né?
as pessoas comentavam e falavam dele que um dia, se ele morresse, ele não ia ter sossego, ele não ia ter paz, nem a terra ia querer ele, não ia aceitar ele debaixo da terra. E foi o que aconteceu. Quando este homem um belo dia morreu, sepultaram ele num cemitério. Passado um tempo, alguém andando no cemitério, passando por perto da sepultura dele, porque antigamente era difícil existir túmulos, né, de concreto, etc. Era enterrado no chão mesmo, a 7 palmos de altura, que dá 1,5 m, né? E para não catingar, como diz outro, né? E um belo dia alguém passou no cemitério e, passando por perto onde foi sepultado esse homem, a sepultura não estava mexida, e tinha um corpo seco do lado daquele murchão de terra onde marcava a sepultura, né? E onde se pregava a cruz. Tinha um corpo seco, pele e osso. Era osso e pele, e a pele grudada nos ossos, né? Porque realmente secou tudo. Secou carne, secou musculaturas, só ficou aquele corpo arreganhado, com o olho grelado e a pele ressequida grudada nos ossos, e com as unhas grandes e com cabelos grandes e barba grandes. E sem roupa, claro, a roupa apodreceu. Tinha só fiapos de roupa no corpo dele, fiapos, tanto na calça como na camisa. Era as roupas podres, viradas em fiapos, e aquele corpo feio mesmo. E daí a pessoa que viu comunicou outras pessoas foram lá ver e ficaram assustados, ficaram pasmos com aquilo, porque era reconhecível que era aquele homem que era ruim, que maltratava todo mundo, era reconhecível que era ele, e a sepultura não tinha mexido, ninguém tinha mexido para dizer que foi alguém que foi lá e arrancou ele e punhou fora. Não, ele simplesmente estava fora. Aí estava o mistério, né? Daí se concretizou aquilo que as pessoas falavam, né? Que ele era tão ruim que nem o céu quis ele, e nem o inferno quis, e nem a terra cuspiu ele fora, que era o que os vivos na época dele falavam, que a terra ia cuspir ele porque ele era muito ruim. Agora não se sabe, ele estava o corpo material, não estava o espírito. Agora, se ele era tão ruim, o espírito dele devia estar em algum lugar, né? Esse negócio de dizer assim que nem o céu aceitou e nem o inferno, é bobagem, porque o inferno é feito de gente ruins mesmo, né? Quanto mais ruim, melhor é pro chefão lá do inferno. Claro que é. Ele tem mais um braço direito para ajudar ele. E então aí você vê que existe um pouco de fantasia também, já desde aquela época, né? O corpo, tudo bem, né? O corpo é corpo. É uma matéria inerte, imóvel, né? E sobretudo ainda seco, não tinha articulação nenhuma, não se movia de tipo nenhum, né? E porque se é seco, não tem vida. Não tem vida, é como uma árvore ela tá de pé, verde, bonita, produzindo suas flores, seus frutos, ela tá com vida. De uma vez que ela secar, ela cai no chão, pronto, para com tudo. Ela para tudo, né? Então assim também seria este corpo, né? A profecia das pessoas que falavam para ele que ele ia ser cuspido fora da terra aconteceu. Aconteceu porque foi um mistério. Foi um mistério, né? Mas não que ele possa agredir uma pessoa, avançar numa pessoa, machucar a pessoa, arranhar tudo a pessoa, etc. Como o, o, os investigadores sobrenaturais recebem as informações e passam essas informações nos vídeos deles ao público. Então o público tem que saber, tem que também conhecer a verdade como é,
e não como ela é inventada em cima de coisas e mais coisas, tá certo, gente? Pois bem, daí então essas pessoas que viram o corpo fora da sepultura pegaram e enterraram ele de novo na sepultura dele. E realmente, segundo a lenda, o caixão estava vazio, então era ele mesmo. Ponharam ele dentro do caixão podre, mas ainda tinha o formato de caixão, e sepultaram ele de novo. Passou um tempo, alguém foi lá no cemitério, o corpo estava fora de novo. E quantas vezes sepultassem ele, o corpo vinha para fora, não parava dentro da sepultura. Então era interessante, né? Essa história. E agora não que é como os investigadores falam nas investigações dele e querem ver o corpo seco, né? E, e daí ponham todos esses enfeites em cima do corpo seco, sem ser que o corpo seco ele é um corpo sem ação. Ele não tem ação, gente. Se ele é um corpo sem vida, ele é um corpo seco. Como é que ele vai andar? Como é que ele vai caminhar? Como é que ele vai se translocar de um lugar para outro, segundo as informações que dão para os investigadores sobrenaturais, né? Não, é impossível uma coisa dessa. E daí dizem que de tanto enterrar e ele sair, de tanto enterrar e ele sair, chegou um momento que eles pegaram, uma vez que estava fora do túmulo, e levaram bem longe no mato e deixaram lá, né? E deixaram lá. E daí lá no mato, ele tomou conta do mato. Lá ele anda para onde ele quer, ele faz o que quer, segundo o que as pessoas comentam hoje. Mas só que na antiguidade eles comentaram que levaram para o mato e lá deixaram no local, e lá naquele local ele ficou. Daí se cumpriu o que tinha que ser cumprido em relação ao corpo dele. Lá ele ficou. Não que ele saiu daquele lugar e ficou caminhando procurando tentar as pessoas, judiar das pessoas. Isso é invenção da realidade das informações que passo hoje. Vocês entenderam, gente? Então não é assim. Você pode sair no mato à vontade, você pode andar à vontade, e você nunca vai encontrar um corpo seco caminhando, ou te seguindo, ou te perseguindo, ou querendo te atacar, como eles falam hoje. Isso não existe. Uma vez só, eu vi uma pessoa falar que ele estava no mato juntando pinhão, e ele viu um toco. E esse toco, ele tinha bastante musgo verde. Essa pessoa contou para nós, contou para mim. Eu já tinha uns 14 anos por aí. Até uma vez eu fui com ele, era um primo da minha mãe. Eu fui com ele no mato para juntar pinhão. Era uma pessoa muito querida. Muitas coisas que ele saía fazer, ele sempre me convidava para ir junto. E uma vez nós fomos juntar pinhão, e daí no mato, lá caminhando no mato, ele começou a me contar. Porque ele falou assim para mim que há anos atrás, antes de ele me conhecer, que ele morava numa outra cidade, ele saiu juntar pinhão e ele viu um toco, e esse toco tinha muito musgo, aquelas barbas que é própria da madeira, né? E ele achou bonito aquilo lá. Ele chegou lá perto e começou a tirar aquelas barbas de madeira, aqueles musgos. E de repente ele deu num braço. Ele sempre me contava, ele contou essa história para mim. Ele deu no braço de uma pessoa, que era puro osso e pele. Daí ele se assustou, ele parou, não mexeu mais. Daí ele contou assim para mim, contou para outros primos meus e irmãos meus, que daí ele contou pro pessoal dele na época, era aqui em Santa Catarina, em algum lugar ele morava. Daí ele pegou e contou para a família dele, e a família dele falou que era o tal do corpo seco, que ele tinha achado o tal do corpo seco.
mas estava parado, não estava andando, não agrediu ele, não fez nada com ele, né? Então hoje existe muita invenção em cima das lendas. Não, porque aquele ser daquela lenda ataca, porque o ser daquela lenda ele agride, ele corta tudo a pessoa, ele arranha tudo a pessoa, né? No caso o corpo seco. E, e o corpo seco não, é um ser estável, imóvel, não se movimenta, não tem movimento nenhum, e aonde ponhar ele, onde pôr ele, ele fica. Ele não sai dali, porque ele não tem condições, ele não tem articulação, ele não tem condições de caminhar, de andar. E pior é que os investigadores de hoje procuram ele até na copa das árvores, porque alguém falou para eles que o corpo seco também pode subir. Ora, como é que um corpo seco vai subir numa árvore? Um corpo rígido, sem locomoção, sem articulação, como é que vai subir numa árvore? É impossível, né, gente? Para você ver quanta invenção tem em cima dessas lendas. Beleza, gente? Eu vou parar por aqui porque já está dando quase 30 minutos. E deixe seus comentários abaixo se você gostou ou não gostou. Mas eu procuro mostrar a verdade, como é. Se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, por favor, que isso é muito bom. Fui, tchau, mas eu volto de novo, ok? Até outro dia.